estamos de volta com o Cidade Aberta. Agora eu vou conversar com o médico Osterwalde Henriques Alves. Ele é médico ortopedista e acupunturista do AME e o assunto, é claro, acupuntura. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então tá joia. Doutor, a Folha da Região publicou uma reportagem na terça-feira em que mostrava que houve aí um aumento de procura por pacientes, né, que estão procurando mais a acupuntura no AME, onde o senhor atua, né? A que o senhor atribui esse aumento? O que acontece que as pessoas estão procurando mais esse tratamento? Olha, esse aumento é devido principalmente aos resultados, né? Até algum tempo atrás, a acupuntura não tinha assim tanta credibilidade. Então, muita gente não acreditava que aquilo poderia funcionar, obter uma melhora. Uhum. Então, tanto médicos como pacientes começaram a ver que aquilo funcionava. Uhum. E aí, o boca a boca vai levando. Então, tanto os médicos começaram a indicar, principalmente aqueles casos em que a pessoa tratava de algo e não resolvia com nada, então eu falava assim, quer saber? Vamos tentar a acupuntura como último recurso, porque já não sabia o que fazer. Certo. Mas ela não é vista mais hoje como um último recurso? Já foi assim, né? Não, ela foi assim. Hoje não, hoje o próprio paciente vai na UBS e pede para o médico da UBS que gostaria de fazer, porque a vizinha ou uma parente tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca, fez e melhorou muito. Então ela pede porque ela já tem uma referência de alguém que fez e teve uma melhora. Certo, é até legal a gente esclarecer isso aqui, porque o senhor atua no AME e os pacientes são indicados pelos médicos das unidades básicas de saúde. Isso. Então é assim que funciona, a pessoa tem que ir até uma UBS, né, e aí ela vai ser e ela fala, olha, eu tenho uma dor de cabeça, ou eu tenho uma dor no nervo ciático, já tratei e não melhora, eu gostaria de fazer acupuntura. Gostaria de tentar. Aí o médico encaminha para o AME. E a pessoa pode ser encaminhada de dentro do próprio AME. Se ela já passou por um tratamento lá... Isso, ela passa dentro do AME com o ortopedista e o ortopedista dentro do AME encaminha para mim, para a gente fazer um tratamento paralelo. O senhor é o único acupunturista do AME atualmente? Não, eu comecei... quando abriu o AME fui eu que comecei, mas a demanda foi muito grande. Hoje nós somos em dois. Dois médicos. Doutor Ademar também é o que nos ajuda lá, nós somos em dois. Certo. Quantas pessoas aproximadamente o senhor tem atendido assim por mês ou até mesmo por dia? Dá para fazer esse cálculo? Olha, por mês em torno de 400 pacientes mês. 400 pacientes? 400 pacientes mês. E todas essas consultas são pré-agendadas? São pré-agendadas. Normalmente o paciente passa a princípio em uma consulta para uma avaliação mesmo, em que a gente vai conversar, ver as queixas, fazer a anamnese, fazer um exame físico tanto oriental quanto da medicina ocidental, para você ver se a patologia realmente se enquadra. Certo. Porque eu sempre digo o seguinte, a acupuntura é muito bom para certas coisas, para outras coisas ou patologias ela tem um efeito moderado e para outras não adianta. Não funciona. Então, na consulta, você tem que avaliar isso para você bolar o seu esquema, o seu protocolo de tratamento. Com essa quantidade de pacientes, é bem possível que haja fila hoje no AME? Olha, tem, mas graças a Deus houve um aumento de cotas, né? Então, a princípio eram 100 consultas mês, quando abriu, aí 150... Então, a coisa foi aumentando e hoje nós estamos com uma cota de 400 consultas mês. Consultas por mês. O senhor estava comentando aí que alguns tipos de doenças, para alguns tipos de problemas, ela funciona muito bem, para outros nem tanto. Dá uns exemplos para a gente de para que a acupuntura, em que caso ela resolve muito bem e em que outros casos ela não funciona tão bem? Olha, ela resolve muito bem quando estão envolvidos assim fatores emocionais. Que a acupuntura mexe, na verdade, com o equilíbrio energético, que não é uma coisa palpável. Certo. Não dá para ver, né? Não dá para ver. Então, é aquela pessoa que tem uma dor de cabeça, que já foi em vários neuros, fez vários exames e não identificou nada orgânico. Então, o que melhora muito bem, dor de cabeça, enxaqueca,
dores ortopédicas, tipo lombalgia, cervicalgia, dor em nervo ciático, fibromialgia. Fibromialgia, até uma coisa que as pessoas têm reclamado muito ultimamente, Isso, né? fibromialgia, que a pessoa sente dor assim no corpo todo, dorme mal. Então tem um desequilíbrio muito grande energético e tem um fator emocional envolvido muito grande. Então, nesses casos ela é muito boa. E a vantagem da acupuntura é que você pode associar a acupuntura ou com fitoterápicos, que são medicamentos à base de ervas, ou com até medicação alopática também para ajudar. Uma coisa não inviabiliza a outra. Não, hipótese, ao contrário. A acupuntura normalmente ela potencializa o efeito de um medicamento. Às vezes a pessoa já está tomando um medicamento X e ela começa a fazer acupuntura e o medicamento faz um efeito dobrado. Entendi. Porque ela melhora bastante a circulação. Ela dá uma vasodilatação, como a gente diz. Então, aquele medicamento que ela vem utilizando, ele vai chegar mais longe mais rápido, onde ele tem que chegar. Isso, no órgão-alvo, que a gente diz, e numa concentração maior. Então, e em que caso que ela não funciona assim tão bem? Ela não funciona tão bem nas doenças que a gente chama osteodegenerativas, ou seja, são aquelas doenças já peculiares da terceira idade, por exemplo. A pessoa possui uma artrose, os famosos bicos de papagaio na coluna, por exemplo. Então, já são pontinhos de ferrugem na coluna. Uma osteoartrose de quadril, de joelho, que é uma diminuição de lubrificação. Então, a acupuntura não vai produzir de novo aquela lubrificação que foi perdida. Certo, porque é uma coisa da idade mesmo. É uma coisa da idade. Ela pode amenizar as dores, ou seja, facilitar a qualidade de vida do paciente no dia a dia, mas a patologia em si não vai ser curada. Então, mais para frente, numa idade adequada, provavelmente vai ter que fazer uma prótese de quadril ou uma prótese de joelho. Então, essas doenças que a gente chama osteodegenerativas, ou seja, a gente pode amenizar a dor, mas o resultado não vai ser tão eficaz. Mas o paciente é esclarecido na consulta disso também. Sobre isso. Apesar disso também, mesmo que ele se submeta e não resolva o problema, a qualidade de vida dele tende a melhorar. Tende a melhorar. Porque resolve outras por causa coisas, daquilo, né? que eu te falei. Às vezes ele vai por causa de uma artrose de coluna, e na consulta ele não fala que ele dorme mal, que ele tem uma digestão lenta. Aí durante as sessões ele falou, olha, o senhor sabe que eu tinha um empachamento, isso melhorou, eu estou dormindo melhor, meu intestino era preso, o senhor sabe que está funcionando melhor? Então, sintomas paralelos que ele não chegou a queixar, porque... Talvez por não ter associado ao problema, não ter associado, né? Então ele refere, fala, puxa, que interessante. Ele fala, mas será que é da acupuntura? Eu falo, com certeza é. Que legal. E, assim, a acupuntura só um médico pode indicar? Ou a pessoa mesmo, o senhor estava me falando, a pessoa vai na UBS, fala, eu quero fazer e tudo mais. Mas se chegar no AME e o senhor perceber que não é caso, o senhor pode esclarecer isso a ela, né? Mas ela não pode chegar lá por conta dela. Eu quero fazer porque eu acho que o meu problema é caso de acupuntura. Não, ela até pode. Isso a gente pega muito. Na UBS, o médico, ele solicita o pedido. Porque a pessoa pediu. Porque ela pediu. Então, ele põe, inclusive, assim, escrito a pedido. Aí, na consulta, nós vamos examinar a paciente. Então, por exemplo, uma hérnia de disco, a famosa hérnia de disco. A pessoa já passou com 3, 4 neurocirurgiões e os 3, 4 indicaram cirurgia. Aí você vê a ressonância magnética, realmente é uma hérnia enorme. Não tem o que fazer. Então, eu falo, olha... O seu caso, realmente, após examinar a paciente e ver a ressonância, falar, o seu caso, infelizmente, é cirúrgico. Se a senhora quiser fazer, nós vamos fazer, mas não tem garantia nenhuma, porque após o exame físico, a gente já nota que o seu nervo já não está funcionando bem, isso é uma coisa antiga, mas você nunca deixa de fazer, por causa dos sintomas paralelos que ela pode ter. Uma hérnia que não melhora, então ela já está estressada, nervosa, insatisfeita, desanimada, não dorme bem porque nada dá certo. Então, se você equilibrar emocionalmente, ela vai talvez aceitar melhor que ela tem uma hérnia e ela até se dispõe a fazer uma cirurgia, assim, com mais facilidade, porque todo mundo corre de cirurgia. Corre de cirurgia, com certeza. O senhor diria que a acupuntura é preventiva também ou não? Ela é um tratamento curativo? Olha, ela é curativa, mas ela pode ser preventiva. Hoje, no Brasil, é difícil o paciente, o indivíduo, que se dá, assim,
ao luxo ou tem uma autoestima grande de falar, não, eu vou fazer uma sessão de acupuntura por mês para manter esse equilíbrio energético. Até porque na rede privada a acupuntura ainda é um tratamento caro. Ainda é um tratamento caro. Mas se o paciente fizer uma sessão de acupuntura por mês, mesmo ele não tendo sintomas importantes, ele vai se manter equilibrado energeticamente. Então ele fica menos suscetível a adquirir doenças ou ter algum problema. E se tiver, vai ser muito mais fácil para ser tratado. Então tem pessoas que fazem acupuntura assim uma vez por mês e referem, olha, fazem 5 anos que eu não pego uma gripe, um resfriado, que eu não tenho problema nenhum. Então ela fica mais resistente. Resistente, melhora a resistência do organismo também. Mas a princípio, ela isso ainda ela é curativa. É difícil o paciente que vem com esse objetivo, eu quero fazer uma vez por mês preventivo, mas isso é uma coisa válida, sim. Existe também, né? O senhor comentava há pouco que ela funciona muito bem nas doenças, assim, nos problemas que são de ordem emocional. Está na ordem do dia aí depressão, né? Todo mundo fala disso, cada vez você ouve falar de mais pessoas que têm depressão e outros problemas também. Nesses casos, também ajuda? Ajuda e ajuda muito. Cura? Ajuda muito. Cura a depressão? Ajuda. Porque, por exemplo, depressão, nós sabemos que é uma diminuição de uma substância no sangue, que é um neurotransmissor, chamada serotonina. E está provado que após você fazer acupuntura, você colhe o sangue antes da sessão e 30 minutos após a sessão. Os níveis de serotonina aumentam. Como outras substâncias também. Estamos falando de depressão. Então, aumentando a serotonina, a pessoa vai ficar com mais disposição, ela vai acordar melhor. Certo. Então, ela vai se sentir melhor vai também, se sentir melhor para enfrentar o dia, para fazer as coisas com mais prazer. Não é um tratamento doloroso, né, doutor? Não é um tratamento doloroso e muitas vezes na consulta eu pego uma agulha de acupuntura e falo, olha, coloque o braço aqui, só para você ver que não dói. Aí eu coloco uma agulha, ele fala, mas é só isso? Eu falo, é só isso. Porque a pessoa tem a impressão de que a agulha vai penetrar profundamente na pele e não é assim, associa com a agulha de injeção. E a agulha de acupuntura, ela é 20%, na verdade, 80% mais fina que uma agulha de injeção. A ponta dela não é cortante, ela é redonda. E ela é bem flexível, são agulhas estéreis, descartáveis. Então, o indivíduo fez a primeira vez, eu falo, já que você chegou aqui, você não vai me deixar de fazer por medo de dor. E às vezes eu faço uma demonstração na consulta e ele já sente, nossa, mas fala, olha, é isso, nada mais que isso, só que eu vou colocar mais agulhas. Doutor, qualquer pessoa pode se submeter a esse tratamento? Crianças, idosos? Qualquer pessoa pode se submeter à acupuntura. Teoricamente não tem uma contraindicação. Crianças, que falou em agulha, elas estão naquela fase do medo. De passou em frente à farmácia, já associa com agulha. E falou em acupuntura, agulha. Então, crianças que na avaliação a gente vê que tem aquele pavor, então você pode substituir as agulhas por laser terapia. Ou seja, nós temos um aparelho em que você vai fazer a aplicação do laser nos mesmos pontos em que seriam inseridas as agulhas. Acessa os mesmos pontos sem usar a agulha. Sem usar a agulha. Mas mesmo assim, nós temos pacientes lá de 10, 12 anos que a gente faz a aplicação das agulhas, eles ficam muito bem e não reclamam mais. Outras não, né? Então você não pode traumatizar mais a criança ainda. Então aí você usa o laser ou até massagem manual mesmo, como eles fazem na China, uma massagem vigorosa com os dedos nos pontos de acupuntura. Para acessar esses pontos. Isso. Não tem assim uma contraindicação. Existe apenas assim, por exemplo, uma grávida, no primeiro trimestre de gravidez, você tem que fazer com uma certa cautela e alguns pontos você não pode utilizar para evitar, às vezes, um descolamento prematuro de placenta, um relaxamento uterino e, de repente, você causar um aborto. Então, grávida sempre... Bom, grávida em grávida tudo, né? sempre, né? Tudo, não né? só a acupuntura. Mas a gente pega a grávida, assim, com dor lombar, que não pode tomar medicação, e manda pra gente. Aí faz a acupuntura. Então, tá certo. Doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui da entrevista, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, convidá-lo para voltar outras vezes, com certeza, né, que esse assunto realmente é muito interessante, né? Tenho certeza que muita gente aí que não sabia, não conhece o tratamento, agora vai perder o medo.